Estamos realizando a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Curvelândia referente ao ano 2026. Solicito ao secretário para fazer a chamada dos vereadores. Abdias Vieira, Elias dos Santos, João Teixeira de Souza, José Inácio da Silva, Laura Batista Pinheiro, Osmar Rize, Roberto Serenini, Vilma Lúcia de Souza Custódio, Vitor de Laete Nunes presente. Quero aqui agradecer a presença do nosso vice-prefeito, hoje atual secretário de Saúde, sua esposa Nete, o nosso secretário de Agricultura, seu Dito Magalhães, o vice-prefeito Sidney, Cizinho, baluarte, hein, Cizinho? Não falta uma sessão, parabéns. Nós gostaria que essa casa estivesse cheia mesmo, entendeu? E também a sobrinha da nossa vereadora Laura. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente sessão, com adução às 19h25. Solicito ao secretário que faça a leitura das seguintes atas. Ata número 004, sessão ordinária do dia 13 de março de 2026, ofício número 113 do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha as propostas das indicações número 06 a 09 de 2026. Então, de ordem ao vereador João da Vera. Senhor presidente, eu gostaria que fosse retirada, para dar mais andamento na sessão, a ata da sessão anterior. Em discussão, o pedido do vereador em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Requerimento número 002, de 30 de março de 2026, autor Roberto Serenini, PL. Assunto: requer informações ao secretário municipal de saúde sobre convênios, consórcios, mutirão oftalmológico na comunidade Santa Rita e organização da rede municipal de saúde. O vereador Roberto Serenini, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no dever de fiscalização do Poder Legislativo e no princípio da publicidade que rege a administração pública, requer à mesa diretora, após ouvido o douto e soberano plenário, que seja encaminhado o expediente ao senhor Geraldo Elias Ribeiro, secretário municipal de saúde, Curvelândia, Mato Grosso, que preste, no prazo regimental, as seguintes informações e esclarecimentos. Primeiro, convênios, consórcios, cirurgias e procedimentos. Informa a real situação dos pagamentos referentes aos convênios firmados com consórcios para realização de cirurgias e procedimentos, especificando relação dos convênios vigentes, valores pactuados e valores pagos, eventuais parcelas em atraso se houver, indicando competência, valor e motivo. Impactos práticos na realização de cirurgias e procedimentos para os munícipes. Segundo, mutirão oftalmológico, comunidade Santa Rita, parceria Senar, encaminha a relação dos pacientes atendidos no último mutirão oftalmológico realizado na comunidade Santa Rita, em parceria com o Senar, contendo quantitativo total de atendidos, nome completo, endereço e, se possível, número de cartão SUS dos pacientes atendidos. Identificação do município de residência quando o endereço não for de Curvelândia. Terceiro, distribuição de senhas, critérios de atendimento. Informa qual a forma adotada para a distribuição de senhas, incluindo critérios de seleção, prioridade, quem realizou a distribuição, setor responsável, data, horário e local da distribuição, como foi divulgada a informação à população. Quarto, separação das unidades UBS e ESF. Informar qual a previsão, cronograma estimado, para a separação e adequação das unidades UBS e ESF, esclarecendo quais providências já foram adotadas, quais etapas faltam, previsão de início e conclusão. Justificativa: o presente requerimento é motivo por grande número de reclamações de moradores da comunidade Santa Rita e de comunidades vizinhas, relatando possível falta de oportunidade de atendimento para moradores locais no mutirão oftalmológico, bem como questionamentos acerca do atendimento a pessoas oriundas de outros municípios. Além disso, a preocupação quanto à regularidade dos pagamentos dos convênios com consórcio para cirurgias e procedimentos,
considerando possíveis impactos na fila e na continuidade dos atendimentos. Soma-se a isso a necessidade de esclarecimento sobre a metodologia de distribuição de senhas e a previsão de separação das unidades UBS e ESF. Medidas relevantes para a organização, transparência e melhoria do serviço público de saúde. Plenário da Câmara Municipal de Curvelândia, em 30 de março de 2026, vereador Roberto Serenini. Ofício número 040, 2026, presidência. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Curvelândia, Mato Grosso, assunto encaminhamento de proposta de emenda à lei orgânica. Senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a apreciação dessa Casa Legislativa a proposta de emenda à lei orgânica número 001/2026, que altera a redação do artigo 19 da lei orgânica do município de Curvelândia, Mato Grosso, dispondo sobre o momento da realização da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. A proposta tem por finalidade adequar a legislação municipal aos parâmetros constitucionais e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à necessidade de observância do princípio da contemporaneidade entre a eleição da mesa diretora e o início do exercício do mandato, conforme precedentes firmados nas decisões da ADI número 7.736 e a DPF número 959. Assim, a presente iniciativa busca conferir maior segurança jurídica, estabilidade institucional e conformidade constitucional ao processo de eleição da mesa diretora dessa Casa Legislativa. Diante da relevância da matéria, encaminha-se a referida proposta para conhecimento e regular tramitação nos termos regimentais. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração atenciosamente. João Teixeira de Souza, vereador vice-presidente, Laura Batista Pinheiro, vereadora tesoureira, e Vitor de Laete Nunes, vereador secretário. Quero aqui, ainda em tempo, justificar a falta do colega vereador Abdias Vieiras, por sofreu aí um ataque, né? Parece que é uma vaca, né, vereador? Deu uma esfolada nele aí, o trem foi feio, né? Então, ele já trouxe aqui o atestado dele, e então está justificado a falta do vereador por esse motivo. Informa aos senhores vereadores que, no termo do artigo 247 do Regimento Interno, a proposta de emenda da Lei Orgânica número 001/2026 está sendo incluída na pauta da primeira de duas sessões ordinárias para recebimento de proposta de emendas, as quais deverão ser subscritas por, no mínimo, 3 vereadores. Passamos para a ordem do dia. Encaminho para a ordem do dia, para discussão e votação, o requerimento número 002, de 30 de março de 2026, de autoria do vereador Roberto Serenini. Em discussão, o requerimento número 002, de 30 de março de 2026, de autoria do vereador Roberto Serenini, que requer informações ao secretário municipal de saúde sobre convênios, consórcios, mutirão oftalmológico na comunidade de Santa Rita e organização da rede municipal de saúde. Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento número 002, de 30 de março de 2026, autoria do vereador Roberto Serenini. Aos vereadores que são favoráveis, permaneçam com a questão. Aprovado por todos os vereadores. A sessão hoje foi frecha, hein? Tinha nada, só o requerimento do vereador. Já passamos a deliberação da palavra livre. Palavra livre do vereador João da Vera. Palavra livre do vereador José Inácio. Palavra livre, vereadora Laura Batista. Palavra livre, vereador Mazinho. Palavra livre, Roberto Serenini. Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Plateia presente. Boa noite ao nosso ex-prefeito, Sidney Custódio.
ao secretário presente. Eu quero aqui iniciar a minha fala, senhor presidente. Não vai ser tão rápido a sessão. Eu venho a essa tribuna para que a gente discuta um assunto que é de grande relevância. Há 2 sessões atrás, 4 vereadores, 5 vereadores, na verdade, liderados pelo vereador Osmar Rizzi, né? Tentaram a cassação do mandato do Roberto Serenini. E aí é de extrema relevância que a gente coloque em panos limpos algumas coisas que ficaram para esclarecer, já que todos queriam fazer da maneira correta. Hoje vem essa tribuna tratar de assunto que consideramos extremamente sério para a administração pública do município. Não se trata de um debate pessoal e nem de ataque. Trata-se de discutir principalmente a administração pública, legalidade, moralidade e igualdade dentro do serviço público. Refiro-me-se à situação envolvendo a portaria 019 de 2022, que designou o vereador Osmar Rizzi, servidor efetivo desse município, ocupante do cargo de fiscal de obras e postura, como responsável pelo setor da pecuária da Secretaria de Agricultura. É importante que essa situação seja analisada ponto a ponto. Devido à função do cargo efetivo, o servidor foi aprovado em concurso público para exercer o cargo de fiscal de obras e postura, e esse cargo tem atribuições muito claras: fiscalização de obras, fiscalização de posturas municipais, cumprimento legislação urbanística. No entanto, desde 2002, ele passou a atuar diferentemente na área da agricultura, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, exercendo atividades totalmente diferentes das previstas do cargo para o que foi concursado. E aqui surge a primeira pergunta muito importante: quem está exercendo a função no lugar do servidor? Fez outro concurso para tampar a vaga? Possivelmente. Foi feito outro concurso chamado na portaria 106, a servidora Patrícia Moreira, que exerce a função. Outro ponto muito importante é que não são poucos dias, são 4 anos na mesma situação. Outro fato que chama a atenção: não foi uma substituição comum de um servidor que estava não podendo exercer a sua função e precisava ser desviado de função. Estamos falando de mais de 4 anos consecutivos na mesma função, sem retorno às atribuições do cargo. Ou seja, na prática, criou-se uma situação onde o servidor concursado para a área passou a atuar permanentemente em outra área. E pasmem, senhores, é muito privilégio para uma pessoa só, né? Privilégio esse mantido de gestões em gestões. Ela foi mantida na gestão anterior, continua na gestão atual. Aliás, pergunta aos colegas vereador e ao colega Osmar Rizzi também. Já que o senhor se vangloria e goza de 6 mandatos, ou seja, 24 anos, pela mesma função, nessa Casa Legislativa. Ou seja, ao longo de diferentes administrações, o mesmo servidor continua ocupando a mesma posição dentro da área da agricultura. Isso levanta um questionamento importante: por que esse privilégio se mantém há tantos anos? Vínculo com a agricultura há mais de 16 anos.
é notório que as qualidades de serviço do servidor são muito atrativas, né? Mas a população pergunta: sabe que esse vínculo com a área da agricultura não começou em 2022. Ele já existia há 16 anos, coincidindo exatamente com os 6 mandatos exercidos pelo mesmo agente político. Pergunta aos colegas vereadores, ou melhor, quero falar aqui com 49 candidatos que foi candidato na outra eleição, já que fomos 50, junto com o colega. É fácil disputar uma eleição com um agente político com tanto privilégio? Pergunto também aos colegas vereadores: tem como ganhar a eleição do colega? E de fato, não é fácil, mas ele tem seus privilégios, tem as suas regalias e também tem as ações feitas por ele. É notória, né? Não dá para saber qual, na verdade, é a função ou o poder dessa portaria 019, porque o novo vereador é tão empoderado que ele é quem cuida dos viveiros, mas é ele também quem distribui as mudas para quem, na verdade, de fato, lhe interessa. É também ele quem cuida do setor da inseminação. Abelha, ele. Curso, ele. Multirão da saúde, adivinha? Ele também. Na verdade, para ter essas regalias todas por tanto tempo, não é fácil. Se manter nela também não. São privilégios não tão comuns. Outro ponto, o vereador assumiu o setor da secretaria. Aqui surge uma questão jurídica importante. A Constituição permite que o vereador exerça o cargo no exercício, no executivo apenas em situações específicas, como, por exemplo, secretário municipal. Mas assumir a responsabilidade de um setor, de uma secretaria, por meio de simples designação administrativa, levanta um questionamento legítimo. Isso tem amparo legal? Porque na prática pode-se configurar uma situação onde um agente político exerce função de coordenação administrativa sem previsão legal, o que gera dúvidas quanto à legalidade do ato. Outro ponto, princípio da isonomia. Aqui entra um dos princípios mais importantes da administração pública, o princípio da isonomia. A pergunta que precisa ser feita é simples: quantos outros servidores concursados desse município tiveram o mesmo privilégio de escolher em que setor querem trabalhar durante anos? Quantos fiscais de obras poderiam simplesmente deixar suas funções e permanecer mais de uma década atuando em outra área da prefeitura, já que exercer o cargo de fiscal de postura é morrer politicamente? Todos sabem. Nenhum funcionário teve esse privilégio, somente o colega. Outro ponto, princípio da moralidade administrativa. A Constituição Federal determina que a administração pública deve obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. A moralidade administrativa significa que a máquina pública não pode funcionar com privilégios de pessoas, ou seja, não pode ter privilégios pessoais ou políticos. Quando a situação se mantém por tantos anos, atravessando gestões e mandato, a população começa a perguntar:
Isso atende ao interesse público ou ao interesse político do colega? E para concluir, nobres colegas, portanto, o que estamos fazendo aqui não é atacando o vereador, e sim o que estamos fazendo é cumprir o nosso papel de fiscalizar a administração pública, precisando esclarecer se houve desvio de função e essa função tem previsão legal, se é legal o vereador assumir responsabilidades por setor administrativo e se todos os servidores do município receberam o mesmo tratamento, porque a prefeitura não pertence a um grupo político, ela pertence ao povo de Curvelândia. E o povo merece uma administração pública justa, transparente e igual para todos. Eu fiz questão de ler isso aqui, porque, diferente do colega, que me ligou alguns dias antes da sessão e falou que eu podia ficar tranquilo, que tudo ia se resolver e que eu não se preocupasse, eu não estou fazendo pelas costas. Acionei a justiça, amparos legais, para passar à população as informações, se tudo está conforme manda a lei. Se estiver, meus parabéns, tranquilo. É o que o povo precisa, de agentes políticos que não tenham privilégios e que não são diferentes de nenhum outro agente político, e muito menos servidor público que é pago pelo município com o dinheiro do povo, que também possa estar tendo algum tipo de regalia e privilégio que não é o que lhe pertence. Então, essa situação vai ser esclarecida, não tenho dúvida disso, porque o Ministério Público... Vereador, o seu tempo aí já... Tudo bem, para encerrar, senhor presidente, desculpa. Está ultrapassado já 2 vezes. Quero que você seja mais breve aí, mais 1 minuto. Tudo bem, senhor presidente. Muito obrigado por dar um tempo para mim terminar. Mas era só isso mesmo. Quero agradecer a todos, agradecer à população de Curvelândia e a todos aqueles que procuram para que a gente esteja trabalhando de fato como é o nosso serviço, fiscalizar e trabalhar em prol da população de Curvelândia. Muito obrigado, boa noite a todos. Questão de ordem, a palavra ao vereador Osmar Rios. Boa noite a todos, colegas vereadores, senhor presidente. Talvez até desnecessário, mas o rapaz, o vereador Roberto, falou várias vezes aqui o meu nome. Fala que não é perseguição, não é pessoal, mas é porque ele está zangado, porque passou por um processo de perca do mandato. E ele está zangado comigo, principalmente porque eu fui o relator. Não fui eu que escolhi ser relator. Ele está magoado, ele está zangado, porque nós fizemos o certo, seguimos o regimento da Câmara. Não tinha outro caminho, o caminho era seguir o regimento da Câmara, ponto. Isso é fato, infelizmente. Ele está nos tratando como se fosse inimigo, e nós não somos inimigo ainda, né? Tomara que não seja. Eu acho que nós estamos aqui para cumprir o nosso papel e fazer o que tem que ser feito. Às vezes dói na gente, porque a gente julgar um vereador que foi eleito pelo povo também não é fácil. A gente passou momentos difíceis e sentimos. Eu senti muito de ter feito isso. A minha família sabe disso, a minha esposa. Mas, infelizmente, a gente teve que seguir o regimento e ainda bem que ele não perdeu o mandato, está aí, exercendo. Nunca falei, Elias, que ele não era um bom vereador, que ele não foi um bom secretário, sempre defendi, vocês sabem disso. Ele também sabe que no decorrer da campanha eleitoral passada eu elogiei em algumas casas que eu tinha voto, ele também tinha. A pessoa falou para ele, no decorrer da campanha, ele mesmo falou que ouviu. Enfim, mas o que aconteceu...
eu tenho que me defender. Eu vou tentar ser mais tranquilo possível, até para não... Realmente eu ocupo um cargo lá na agricultura, mas ele esqueceu de falar também que eu já fui chefe do Detran, que eu trabalhei no Detran, né, um tempo, que eu já fui secretário de saúde também. Já trabalhei em vários setores da prefeitura, porque eu sou um funcionário efetivo e eu ocupo ordens. O seu Dito ali é meu secretário, eu não ocupo cargo de secretário. Ele esqueceu de falar também que eu faço inseminação artificial, que inclusive até dia de sábado, às vezes, a gente trabalha de domingo, feriado, porque a vaca, senhor presidente, ela não avisa o dia que vai dar cio. E a questão das mudas lá no viveiro, não é eu que faço entrega, eu ajudo no dia que a gente marca um dia para entregar. Lá tem o seu Zezinho, tinha o Samuel, que tem lá um controle da distribuição de muda, qualquer pessoa pode ir lá e pegar, Zé Barão, você é testemunha disso, todos os vereadores. Vai lá e pega, anota e retira suas mudas, planta, e muita gente aí está até mandando foto das plantas que nós produzimos lá. É dias difíceis de trabalho. Muitas vezes a gente sai por aí, embrenha na quiçaça para catar a semente, passa o dia inteiro lá sentado num banquinho fazendo enxertia. É a minha atribuição, é o meu papel, minha função como servidor público, que eu fui designado para isso. Né? Os cursos do Senar, também sou responsável, eu faço a parte de solicitação dos cursos para o Senar, as comunidades que fazem a mobilização, montam as turmas, inclusive essa semana está tendo 2 treinamentos, um no Agro Verde, de derivados do leite, e um no Cabaçal, de produção de embutido defumado de peixe. Se vocês olharem no grupo lá do Cabaçal, vocês vão ver que em momento nenhum eu falei, ó, fulano vai fazer, fulano não vai fazer. Quem montou a turma foi eles. Então, assim, eu tenho um trabalho, eu tenho uma história de trabalho. Né? E eu sempre tenho procurado dar explicação para a população, fazer um vídeo lá do meu trabalho, conversar, participar, sou bem participativo. Agora, se o vereador falta alguma coisa que ele não viu das minhas atribuições, das minhas funções, é porque ele estava ocupado fazendo medicina lá na Bolívia. E quem tem que dar explicação mesmo para a população, para o povo, é o senhor, vereador, porque o senhor estava preso até poucos dias, passou lá 4 meses preso, e assim mesmo ainda não perdi o respeito por Vossa Excelência. Espero que as coisas se esclareçam e que você seja inocentado e continue trabalhando, porque você também é um bom vereador, você corre, você é lutador, é batalhador, foi um bom secretário de saúde, assim como o Diego está sendo um excelente secretário de saúde, o seu Dito, um excelente secretário de agricultura, tem feito um bom trabalho, nós temos uma equipe muito boa, não só na prefeitura, mas na Câmara também, os vereadores comprometidos, que têm trabalhado. Agora, se tiver alguma coisa errada com o meu trabalho, como o senhor acha que eu tenho sido privilegiado, talvez o senhor não tenha olhado, porque eu trabalho, cara. Eu trabalho não é pouco, é bastante. Tá? E eu vou continuar trabalhando. Agora, o dia que o prefeito não quiser que eu continue, aí eu não posso fazer nada. Mas você pode ter certeza que vai deixar saudade para muita gente aí, porque eu realmente boto a mão na massa, eu vou para cima, eu trabalho. E a consequência disso, o resultado disso, eu ganhei 6 eleições para vereador, como você mesmo falou. Você acha que foi eleito 3 vezes, eu fui 6, porque eu trabalho. Eu trabalho muito além das minhas atribuições. Final de semana, o povo está em casa, tomando sua cervejinha, seu churrasco, e às vezes eu estou conversando, eu estou participando, eu estou trabalhando. Eu estou falando com o deputado, com o senador, para conseguir as coisas para o município. Então, assim, a minha 6 eleição é resultado do meu trabalho. Não só como servidor público, mas como vereador, como cidadão, como pai de família, como homem honrado que eu sou, que posso andar de cabeça erguida em qualquer lugar, entrar e sair. Estou com a minha consciência bem tranquila com relação a isso e vou continuar trabalhando, até o dia que Deus permitir. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre a vereadora Vilma Custódio. Palavra livre o vereador Vitor Laerte. Agradecendo a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 30 de março de 2026, quando são
às 20h04.